A gente está abrindo com os irmãos o livro de Isaías, capítulo 55, a partir do primeiro versículo. Aqui no hino que nós cantamos também, já tem uma mensagem preciosa, que está dizendo: com voz amiga te chama Jesus, com perfeição essa de amor, é Cristo mesmo que chama por ti, não ouvirás pecador. Então já a mensagem que está chamando para ouvir e chegar a Ele. Aqui nesse texto também de Isaías, o título que está dizendo também: todo povo é convidado a procurar a salvação. O título que está aqui na Bíblia. Aqui. Vamos estar fazendo essa leitura então desse texto. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, esses versículos, é importante, a palavra de Deus está querendo nos dizer, essa mensagem importante, vinde a mim, e todo convidado a procurar a salvação, como diz o texto, todo povo é convidado a procurar a salvação. E como está dizendo os primeiros versículos aqui, no versículo 1 está dizendo: vinde como, está dizendo para vir como estás. Então está dizendo aqui para vinde, ó vós todos os povos tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro. Então está dizendo: vem aqui, vem, bebe a água, vem sem dinheiro para comprar. As pessoas não estão com dinheiro, mas pode vir em si mesmo para comprar. Vem comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, as pessoas tiveram desculpa: eu não posso por causa disso, por causa daquilo, porque eu não tenho como pagar, eu não tenho o que fazer. Mas aqui está convidando para você vir do jeito que você tiver, chegar. Então, vinde e saciar a sua fome ou a sua sede. Você está com sede, venha e beba água, como está dizendo aqui.
vinde às águas. Todos que têm de sede, vinde às águas. E o que tiver fome também, vinde, comei, compra, mesmo sem o dinheiro, mas você vai estar alimentando. E a palavra de Deus é um alimento também que nós podemos estar alimentando. Então, se você estiver faminto, você pode estar chegando a esse alimento para estar alimentando dele, né, que vai ser saciado. Mesmo se você não tiver como pagar por ele, mas você está convidado a alimentar-se mesmo. Ou se tiver sede também, pode estar bebendo dessa água também. Não precisa de estar tendo o dinheiro ou nada para pagar, não tem um preço. É só você estar aceitando, crendo, compreendendo nessa importância de vir, aceitar e deleitar-se, como está dizendo aqui. E está dizendo nos versículos seguintes aqui também, que nós não devemos desperdiçar o nosso tempo, né? Ouve-me atentamente e comei o que é bom. Vamos dizer que o 2 novamente. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, devemos comer o que é bom, né? A vossa alma deleitar-se com a gordura. Então, esse alimento que devemos buscar, né, é a palavra de Deus. E assim nossa alma ficará saciada e a vossa alma viverá, como está dizendo aqui no versículo seguinte. Aqui. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando as firmes beneficências de Davi. Então, inclinai os vossos ouvidos. Então, se você tem, às vezes, ouvido a palavra de Deus, mas não tem compreendido, ou às vezes nem tem buscado, ou às vezes está desanimado de buscar, aí isso aqui está dizendo, ouvi, inclinai os ouvidos, vinde a mim e ouvi. Que só escutar só não adianta, você entrar no ouvido e sair no outro. Então está dizendo que, está frisando aqui, está dizendo, inclinai os ouvidos, vinde a mim e ouvi. Não adianta só ouvir e não ouvir. E ouvir, escutar, tem uma diferença, né? E às vezes a pessoa escuta só, aí entra no ouvido, sai no outro, passa batido, às vezes a pessoa escuta comentando alguma coisa, mas não tem aquele real interesse sobre aquilo que está ouvindo. E aqui está dizendo o resto da frase, ouvi e a vossa alma viverá. Então, você ouvir, você vai parar para ouvir aquilo que você ouviu, entender o que está ouvindo, refletir, né, aquilo que tem ouvido para estar realmente aprendendo, estar buscando, né, cada dia mais. Como dizendo também que para não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Isso que às vezes a gente pode estar comparando nosso tempo, né? Às vezes a gente está gastando nosso tempo com coisa que não leva a nada, coisas que não é coisa nem proibida, mas às vezes a gente está gastando nosso tempo com coisas, às vezes, que não tem um real valor, e estão dizendo que a gente tem que gastar aquilo que não é pão. Então, o que não é pão, na verdade, seria aquilo que não é a palavra de Deus. A gente, às vezes, a gente tem costume de mexer, às vezes, virtualmente, às vezes, internet, a coisa do dia a dia do computador, do telefone, o que for. Às vezes, a gente gasta um tempo, às vezes, grande com essas coisas virtuais, lembro de dizer assim. E às vezes na palavra de Deus a gente gasta um tempo mínimo. Estou falando até de mim mesmo. Às vezes a gente para meditar na palavra de Deus, a gente lê às vezes um pouquinho só e às vezes a gente acha já que já está bom, já leu um tanto bom e às vezes a gente vai mexer com uma coisa cotidiana, uma coisa que a gente acha às vezes engraçado, uma coisa que a gente tem costume de fazer, uma coisa relacionada ao nosso serviço, ou até amigos, família. A gente perde 3 horas, 4 horas ali, se bobear, e a pessoa nem vê o tempo passar. E às vezes, a palavra de Deus, se a gente for perder meia hora, não vai perder nunca, né? Desculpa a maneira que eu falei. Mas às vezes a gente vai ficar com meia hora meditando na palavra de Deus e dá a impressão assim, que está muito tempo e que já está suficiente. E às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, que não tem às vezes proveito nenhum. A pessoa perde horas e ainda acha que o tempo é pouco.
Se deixasse, a pessoa ficaria até mais tempo. Se a pessoa tem um compromisso, a pessoa larga de mexer naquilo por causa que tem um compromisso. Se não tivesse compromisso, ficaria ali toda a vida. E às vezes na palavra de Deus a gente não está dando essa devida importância, né? Aí por isso está dizendo que para não gastar o nosso tempo em vão, né? Produz naquilo que não pode satisfazer. A gente pode fazer o que for, comprar o que quiser, e se deixar as coisas de Deus de lado, então a gente nunca vai satisfazer. Para nós satisfazermos, é somente, né, ter as coisas voltadas para Cristo, estar caminhando de acordo com a vontade de Deus, buscando Ele a cada dia, alimentando, né, da palavra de Deus, como está dizendo aqui, para vir de comer, mesmo sem dinheiro. Você pode estar vindo, se não tiver condição de coisa que a gente está dizendo aqui, vinde, como está dizendo aqui, vinde, comprar sem dinheiro e sem preço, mas vem comprar o leite. Então, se quiser alimentar, você pode alimentar à vontade. Se quiser alimentar da palavra de Deus o dia inteiro, você pode estar alimentando o dia inteiro, para estar lendo o dia inteiro, meditando. Você não vai precisar pagar preço nenhum por isso, e você não vai perder nunca. A gente está alimentando a palavra de Deus, está bebendo essa água viva, né, que é a palavra de Deus. Então nós devemos estar colocando esse foco em nossa vida, né, falando para mim mesmo, para cada um de nós possamos estar dando essa devida importância à palavra de Deus, estar alimentando dela cada dia. E, como está dizendo aqui, não gastar esse dinheiro naquilo que não é pão. Então a gente pode estar aplicando, não gastar nosso tempo naquilo que não é do Senhor, né? Menos às vezes coisas que é coisa do dia a dia mesmo, as coisas cotidianas, né? Coisa que é errada, mas a gente está dando a devida importância ao nosso tempo. A gente às vezes está distorcendo, está invertendo os valores, e nós devemos estar, então, aproveitando nosso tempo, não estar gastando tempo em coisa em vão. Então, que nós possamos estar aproveitando nosso tempo mais na presença de Deus, estar aproveitando mais, estar buscando mais as coisas de Deus, estar em harmonia com os irmãos, estar convivendo cada dia mais, estar colocando em prática aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos lido e ouvido, que nós possamos estar realmente ouvindo, não só escutando, mas que nós possamos estar realmente ouvindo, colocando dentro do nosso coração e estar colocando em prática e vivendo aquilo, né, que Deus quer que nós vivamos, que nós possamos estar vivendo cada dia, né, servindo o nosso Deus da melhor maneira possível, estar agradando, honrando o nome dele e também testemunhando, né, para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, para que eles também possam ter esse desejo de conhecer a Ele. Agora, se nós tivermos uma vida assim mais desleixada, aí às vezes a gente não vai servir de testemunho para as pessoas, ou às vezes se a gente for falar para alguém, a pessoa pode até julgar na nossa cara, você está falando uma coisa, mas você às vezes não está vivendo. Então, a gente tem que estar vivendo para poder falar. E a gente então procurando cada dia estar agradando o Senhor, vivendo, testemunhando, que às vezes a gente não precisa nem estar com palavras, às vezes a gente não precisa nem de palavras para estar falando, às vezes só o testemunho de você estar vivendo diferentemente que o mundo vive, você vai já estar falando de alguma forma para a pessoa que está ao seu lado. Então, a pessoa às vezes está espelhando em você, pode estar te observando, às vezes você não está nem percebendo, mas às vezes tem alguém te observando, e se você estiver confessando que é um servo de Deus, que é um filho de Deus, tiver uma vida que não agrada a Deus, então as pessoas vão ser as primeiras a te jogar pedra e te falar, não, mas você não é crente, você não é o evangélico, você não está falando da palavra de Deus, você não fala que é crente e tal. Então os próprios amigos nossos, os próprios companheiros nossos vão ser os primeiros a jogar pedra na gente. Então a gente deve estar tentando essa vida santificada, a vida digna diante de Deus, para que possa estar então testemunhando, falando com as pessoas, que as pessoas, quando você fala com elas da palavra de Deus, elas se sentem quando a pessoa está escutando, e a pessoa parece que tem até uma reverência assim, de, né, que você fala alguma coisa da palavra de Deus, se sente quando a pessoa tem um respeito com a gente. E se a pessoa não tiver essa coisa diante de Deus, não tiver esse compromisso, então se a pessoa falar, a pessoa não vai estar nem aí. Se você falar com a pessoa às vezes sai andando, você está falando com a pessoa sai andando, vira as costas, você não tem nem respeito nem para escutar o que você está falando.
Agora, se a gente tiver uma vida já diante de Deus e a pessoa perceber isso, a pessoa fica até sem graça. Se você começa a falar com ela fica sem graça de virar as costas, de falar alguma coisa. Às vezes tem gente que às vezes trabalha com a gente que se diz evangélico, a gente não pode julgar ninguém, mas às vezes a pessoa fala que é evangélica, aí os próprios amigos da gente que está próximos, eles falam, fulano de tal, lá fala que é crente, ela aqui está fazendo, aqui está falando. Aí você vê a pessoa falando de outra pessoa que está se dizendo crente, mas às vezes na que você fala alguma coisa, uma palavra com essa pessoa, ela já dá aquela freada e já fala, não, com esse fulano aqui eu não vou falar isso não. Aí já vai, respeita mais e escuta o que você está falando, e às vezes ela mesmo já chama a atenção de outra pessoa lá que às vezes está fazendo alguma coisa que não é certa, mas aí você vê que a pessoa, quando ela está vivendo a presença de Deus, e quando a pessoa só fala que é crente, tem uma diferença. A própria pessoa do mundo nota isso, e se você falar, a pessoa não aceita. Se a pessoa estiver vivendo fora da palavra de Deus e quiser falar alguma coisa as pessoas não aceitam. E quando você está vivendo uma vida digna diante de Deus, você fala, você vê que a pessoa escuta, entende, reflete, mesmo que ela não mudar de vida, não converter, mas pelo menos você vê que a pessoa está te escutando, e nós devemos estar ouvindo também, mesmo nós que somos crentes, está dizendo, como diz no versículo embaixo ali, né, que devemos ouvir. Inclinai os ouvidos, vinde a mim e ouvi. Então nós devemos estar sempre ouvindo, mesmo que nós estamos falando também, nós devemos estar ouvindo o que a palavra de Deus tem para cada um de nós, possamos estar ouvindo o que cada versículo tem para nós, que nós possamos estar aprendendo o que a palavra de Deus tem para cada um de nós a cada dia, que nós possamos estar colocando aquilo realmente em prática, possamos estar buscando o Senhor a cada dia, para que nós possamos depois estar falando das pessoas para frente, que se a gente também não ouvir a palavra de Deus, não tem como você passar ela para frente. Então nós devemos estar buscando, aprendendo, colocando em prática, ouvindo realmente o que o Senhor tem para nos dizer, e depois nós estar falando aos nossos próximos, nossos amigos, nossos companheiros, para que eles também possam estar sentindo o desejo de ouvir, de conhecer mais a palavra de Deus, né? E também possam estar sentindo o desejo de estar alimentando, né, da palavra de Deus, estar bebendo essa água viva. Vamos ler mais alguns versículos aqui. Versículo 4 e 5 está dizendo que eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então, eu queria dizer que eis que os dei como testemunho dos povos, uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus. Então, esse daqui é um servo de Deus, né, que vai estar falando a palavra de Deus. Então, pode estar comparando assim com uma pessoa que desconhecida vai estar chegando a gente para ouvir a palavra de Deus, como está dizendo aqui, né? Então, eis que, como testemunho dos povos, nós que somos servos de Deus, somos testemunha, né? Nós somos testemunha da palavra de Deus. E, como esse versículo também dizendo que chamarás uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor. Então, por amor ao nosso Senhor Deus, vai ter pessoas que vai estar chegando a gente que já é um servo de Deus, que já temos essa salvação garantida diante de Deus, já somos um servo de Deus. Então, que vai ter gente chegando perto da gente, e a gente tem que estar aproveitando essa oportunidade para estar falando de Deus cada dia. Que às vezes a gente, quando faz as escalas, às vezes das reuniões que vão acontecer, aí a gente fica ressabiado, vai ser o fulano ou Beltrano que vai ser escalado, vai falar, ou pode ser eu que vou ser escolhido e tal. Aí fica aquela coisa entre aspas, né, aquela responsabilidade de tal dia eu que vou falar, o fulano que vai falar. Mas nós devemos estar sempre prontos, né, estar sempre buscando o Senhor Deus, que mesmo a gente não estiver aqui dentro desse templo aqui com a geração que a gente já está reunindo aqui hoje, mas nós sabemos que a igreja de Deus somos cada um de nós que somos filhos de Deus, cada um que somos
servos de Deus que já confessamos Jesus como Salvador, nós todos somos a igreja de Deus. Então nós devemos estar tendo isso em mente e estar sempre procurando aproveitar as oportunidades e estar lembrando que a igreja não é aqui no bairro de Luz, aqui no número 60, não. A igreja é onde que a gente estiver, e nós somos a igreja. Então nós devemos estar agindo como tal, como servos de Deus, e estar aproveitando a oportunidade, assim que for possível a gente falar. Igual eu falei também, a gente não tem algumas ocasiões que a gente não pode às vezes falar, ou tem algum local que não tem como falar também, mas mesmo a hora que você não puder falar, está agindo como um servo de Deus, está agindo nas maneiras de trabalhar, na maneira de agir, na maneira de estar tratando com os companheiros de trabalho, mesmo sem falar, as pessoas podem perceber quem é a gente, cada um de nós. E quando tiver oportunidade também, nós devemos estar aproveitando essa oportunidade para estar falando da palavra de Deus, estar evangelizando, né, nossos companheiros, nossos amigos. Nós sabemos que para chamar a pessoa para vir aqui, às vezes para visitar ou para reunir com a gente, às vezes é mais difícil, a pessoa cria uma barreira para vir até aqui na igreja local, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade para falar onde que a gente estiver. Se a gente estiver na rua, na casa dos parentes, ou no trabalho, até na estrada mesmo, a gente para num congestionamento lá e começa a bater papo com uma pessoa que você nunca viu na vida. Aí você pode surgir mil e um assuntos. Aí a gente fala lá, agora está tendo esse negócio de greve, está tendo esse pessoal comentando sobre greve que está querendo fazer, uns comentando de já está começando ou não. Aí a pessoa ali com 1 minuto que a pessoa começa a falar, fala de mil e um assuntos. Agora, às vezes, para falar da palavra de Deus, a gente não tem aquela mesma ênfase, aquela mesma vontade de falar da palavra de Deus. A gente tem que estar aproveitando essas oportunidades para estar evangelizando, falando com as pessoas, mesmo se for uma coisa breve, falar 5 minutos que você conversar com a pessoa lá, você falar sobre a palavra de Deus, sobre a salvação. Às vezes você vê a pessoa ali no congestionamento ali que você nunca viu na vida e às vezes você nunca vai ver, nunca mais na vida novamente também. Aí aquele único momento que você viu com a pessoa ali, às vezes você pode estar aproveitando essa oportunidade de estar falando com essa pessoa. E às vezes você começa a falar outros assuntos, e você fica ali às vezes horas e vai fluindo assunto um atrás do outro. Mas às vezes para falar sobre a palavra de Deus parece que tem uma barreira assim que parece que impede a gente de falar, parece que a gente fica mais retraído. Então a gente tem que estar colocando isso em prática, começar a exercitar isso mais na gente, falando até de mim mesmo também. A gente deveria exercitar isso mais, ter mais, aproveitar mais essas oportunidades, falar mais da palavra de Deus para as pessoas, que às vezes a gente fala várias coisas, mas a gente fica assim meio ressabiado para falar, mas nós devemos estar falando com mais ousadia, né? Falando com mais convicção, aproveitar mais as oportunidades, e a gente está sempre pensando aqui, igual a palavra de Deus fala que o nosso Senhor está breve virá, né? Ele breve vai voltar, a gente não sabe o dia nem a hora que Cristo volta, e às vezes por causa de 5 minutos que você ficou com uma pessoa que você não viu ali, você conversou, às vezes a pessoa pode ter entendido ali a importância da salvação, mesmo que você não vê ela nunca mais, ela vai para outro estado, outras cidades, mas aquela palavra ali é como uma semente que foi lançada, e a pessoa às vezes pode estar chegando a converter, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e se ela aceitar naquele dia que você conversou, mesmo que você não souber que ela chegou a aceitar, mas aí já, se acontecer de Cristo voltar e ela tiver aceitado, já é uma alma a mais que nós ganhamos para o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós devemos estar levando isso em consideração, né, e estar pensando que, às vezes, 5 minutinhos que a gente falar sobre a palavra de Deus, a gente pode estar ganhando uma alma a mais. E, às vezes, a gente poderia estar falando e às vezes, fica, em vez de 5 minutos, fala 50 minutos sobre outros assuntos e não fala 5 minutos sobre a palavra de Deus. Mas a gente devemos estar esforçando, né, para fazer isso, colocar em prática todas as oportunidades que nós tivemos para estar falando da palavra de Deus para as pessoas que nós estivermos conversando, independente de quem for. A gente sempre tem uma oportunidade, então a gente começa a colocar em prática mais vezes, né, isso em nossas vidas.
aqui no versículo seguinte, que está dizendo aqui no versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, está dizendo, né, buscar o Senhor quando se pode achar, quando ele está perto. Então, hoje nós podemos achar. Então, você está dizendo quando se pode achar, hoje é um dia que ainda se pode achar. Então, buscai o Senhor quando se pode achar, invocai enquanto está perto, e deixa o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque grande é em perdoar. Então, ele está pronto a perdoar, ele está de braços abertos, esperando que qualquer um que quiser chegar a ele para aceitá-lo como Salvador. Aí, aqui está dizendo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, nós que já fomos achados, né, nós que já aceitamos o Senhor Jesus Cristo, às vezes nós ficamos acomodados, falando, nós já somos se é de Deus, nós já estamos salvos, então está tudo tranquilo, nós já estamos dentro do barco, como diz o outro. E as pessoas que estão de fora, as pessoas não preocupam tanto, mas não é bem assim. Então, esse buscar enquanto se pode achar, nós devemos estar buscando a falar de Deus também, enquanto é tempo oportuno também. Aqui está, enquanto se pode achar, é sobre a pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ela então é para buscar enquanto se pode achar, que ainda pode chegar a Deus. E nós também devemos estar buscando a falar também da palavra de Deus para essas pessoas, porque às vezes tem pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas elas também não têm ninguém para falar para elas. Então nós devemos estar aproveitando, como eu já disse antes, para estar aproveitando essa oportunidade, porque esse buscar o Senhor enquanto se pode achar, às vezes a pessoa ainda não está buscando, porque ela nem sabe às vezes como que tem que fazer, mas se nós estivermos falando para essa pessoa, às vezes a pessoa nunca ouviu falar da palavra de Deus, igual naquela região ali do norte de Minas, às vezes fala que a pessoa já teve casos de pessoa falar, nunca ouvi falar sobre salvação. Aí se for um caso desse, se a gente falar com a pessoa hoje, ela, mesmo que ela falar que nunca ouviu falar, mas hoje, que essa data de hoje, 26 de fevereiro de 2021, pode ser o dia que a pessoa ouviu a primeira vez. Então, agora ela já está sabendo, está ciente, então ela tem a opção de aceitar ou rejeitar e aceitar o Senhor como Salvador. Aí sim ela pode estar buscando e quando se pode achar, e quando está perto. Então, se hoje ela ouviu, hoje é o tempo que ela pode estar aceitando, o tempo que ainda pode achar. E no versículo 7 está dizendo que o Senhor é grandioso em perdoar, e está pronto a perdoar, está pronto a salvar. Só basta quem ainda não tem o Senhor Salvador Jesus Cristo como Senhor, aceitá-lo quando é tempo oportuno. Mas Cristo está de braços abertos, pronto para salvar. Só basta chegar a Ele para poder ter esse privilégio, né, de ser chamado filho de Deus, como nós já confessamos e Ele temos. No versículo seguinte também aqui, está dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então ele está dizendo que os pensamentos dele não são igual aos nossos. Nós devemos buscar o Senhor, que é o único caminho. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o único caminho, a única opção para estar tendo a certeza da salvação, estar em caminho ao céu. O Senhor Jesus Cristo é o único. Ele está dizendo que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então, às vezes tem gente que pensa várias coisas, várias opções, que às vezes pode estar tentando fazer para alcançar a salvação, mas pode pensar o que quiser, mas os pensamentos dessa pessoa nunca vai ser os mesmos pensamentos. Então, ele está dizendo, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E os meus caminhos, diz o Senhor, também não são os seus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então, os caminhos para poder andar no caminho certo é só no caminho do Senhor Jesus Cristo. Quem está fora desse caminho, só aceitando Ele como Salvador, para estar andando nesse caminho correto, que se andar no seu próprio caminho, o seu caminho não vai ser o mesmo caminho do Senhor. E no versículo 9 também está dizendo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come.
Então, aqui, e no versículo 11 está dizendo: e assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, assim como a chuva cai e não retorna aos céus, mas regam a terra e faz produzir e brotar e da semente, assim será também a palavra de Deus que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Então, do mesmo jeito que está dizendo aqui que a chuva cai, ela não volta de novo para cima, mas ela vai correr por solo e vai fazer brotar, produzir, gerar sementes. A palavra de Deus também que nós podemos estar falando, né, para as pessoas, é também comparado com essa água, com essa chuva. Então ela vai estar caindo no coração da pessoa, que vai ser um terreno, né, onde que vai estar caindo ali aquela palavra de Deus. Então as pessoas ouvir essa palavra de Deus, não voltará vazia essa palavra, como está dizendo. Aí essa palavra também pode estar caindo no coração da pessoa, pode estar brotando e dando semente, e se a pessoa tiver compreendido realmente, está ouvindo direto do dentro do seu ser, do fundo do coração, ter ouvido realmente a importância da salvação, aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Então, como diz aqui da chuva aqui, a chuva desce dos céus e não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar sementes. E a palavra de Deus é a mesma coisa, ela também pode fazer produzir, brotar, dar semente, dar fruto. A pessoa pode estar tornando um filho de Deus, aceitando como Salvador, e essa pessoa pode gerar outras pessoas também, que ela pode estar falando com outros amigos delas, que às vezes eu não conheço. Eu conheço uma pessoa aqui hoje, mas os parentes ou conhecidos dela é outra pessoa, outra localidade, outra turma que a gente às vezes não vai nem encontrar nunca, mas essa pessoa que ouviu hoje e converteu, vai ser como que brotou, deu semente, e essa semente que vai sair multiplicando. Então essa pessoa que entendeu a importância da palavra de Deus, aceitou Ele como Salvador de sua vida, vai estar então fazendo como essa chuva fez brotar e dar semente ao semeador. Então aí essa semente vai espalhando, né? As pessoas que tiverem ouvido, entendendo, aceitando o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, então ela automaticamente também vai fazer o mesmo que nós fizemos, vai estar falando também para outras pessoas que estiverem próxima dela, onde que ela estiver também, e automaticamente essa semente vai multiplicando, vai gerando mais almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo seguinte, está dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca, e não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então a palavra de Deus diz que a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Então, ainda que a pessoa não tenha se decidido diante de Deus, mas é a semente que foi lançada, né? Então a pessoa vai ver, vai entender e vai refletir sobre aquilo que ouviu. Então que a pessoa possa estar entendendo, ouvindo, colocando em prática, né? Aceitando o Senhor Jesus Cristo da sua vida, para tornar um filho de Deus e um irmão nosso em Cristo Jesus. Aí a pessoa vai ter essa opção, né, de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a obrigação, né, de falar do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas que estiverem à nossa volta, próximo de nós, mostrar a importância da salvação. Mas aí a pessoa converteu ou não cabe a nós, mas nós devemos estar esclarecendo, mostrando para ela, para que ela possa estar entendendo e ela mesmo fazer essa opção, aceitar ou não, mas aí ela já vai ter o entendimento, né, de como aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Vamos ler também em João, versículo 1, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 9 a 12. Está dizendo aqui: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então está dizendo, né? Cristo, né, é a verdadeira luz, né, que veio aqui ao mundo, e o próprio mundo não o conheceu. Ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam.
Mas está dizendo também, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então esse versículo é uma mensagem muito preciosa, maravilhosa, né, que nós temos esse privilégio, né, de ter ser chamado de filhos de Deus. E nós sabemos que todos éramos criaturas perdidas, né, mas a partir do momento que nós cremos, né, como está dizendo aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então é uma coisa maravilhosa, né? Nós temos esse privilégio de ser chamado filho de Deus. Então que nós possamos estar empenhando, né, em falar da palavra de Deus, estar mostrando às pessoas mesmo que, como está dizendo aqui, veio para que era seus, seus não receberam, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Mesmo que o mundo não esteja conhecendo, né, o Senhor Jesus Cristo, não esteja aceitando, mas nós não podemos estar desanimando, né? Nós devemos estar continuando, né? Estar falando, estar testemunhando, estar mostrando às pessoas as opções que elas têm, o céu ou o inferno, e a pessoa tem que estar entendendo isso, e depois que ela entender, aí é uma coisa maravilhosa, se ela entender e aceitar o Senhor Jesus Cristo, tornar um irmão nosso diante de Deus, né? E poder ter esse privilégio também de ser chamado filho de Deus. Em João 5:24 também, as folhas para frente aqui. Quem ouve e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, é mais um versículo importante, né, que nós podemos estar falando também para as pessoas, né, que ainda não têm esse conhecimento da salvação, não têm o Senhor Jesus Cristo ainda como Senhor. Aí nós devemos estar mostrando esse versículo aí, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Aí eles têm que ter essa certeza, ter esses versículos de vou mostrar para eles como que pode ser ter certeza da salvação, ter certeza da vida eterna, que do mesmo jeito que está dizendo que tem a vida eterna, mas se a pessoa não aceitá-lo, não crer, então infelizmente ela não vai ter a vida eterna. Aí está dizendo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, se nós estivermos falando, estiver testemunhando de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas, a pessoa tem ouvido o que nós temos falado, às vezes a pessoa até concorda com o que a gente está falando, concorda que às vezes está vivendo uma vida errônea, que precisa de mudar realmente, aí concorda com um monte de coisa, mas não faz decisão. Aí, infelizmente, ela não vai alcançar essa vida eterna. Então, só depois que ela reconhecer, né, não adianta só concordar se ela não mudar de vida. Então, ela tem que entender que é o pecador perdido, que está errado realmente, mas ela tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ouvir realmente o Senhor falando no seu coração, e como está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Aí sim, se a pessoa entendeu e aceitá-lo, render aos pés do Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador, arrepender dos pecados, crer que somente Ele pode te dar a salvação, então essa pessoa poderá ser chamada filho de Deus e ter essa certeza da salvação, como estou dizendo, tem a vida eterna. E que as pessoas possam estar entendendo isso, que nós possamos estar procurando, né, falar da maneira mais clara possível, né, que às vezes a pessoa querer falar muito as palavras difíceis ou ficar rendendo muito também, as pessoas às vezes não querem ouvir, mas um versículo que você falar com uma pessoa que estiver perto de você e ela entendeu aquele versículo, ouviu que a mensagem que aquele versículo tem, é uma oportunidade que essa pessoa tem para estar alcançando o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Que nós possamos estar cada dia, né, empenhando, né, em estar testemunhando de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas, e à medida do possível que a gente tiver oportunidade também, nós possamos estar aproveitando essas oportunidades, né, para estar falando, né, do Senhor Jesus Cristo para as pessoas que estão à nossa volta, que
Às vezes a pessoa que trabalha com o Alisson nunca vai encontrar com o cara que trabalha com o Joás, o cara que trabalha com o Alexandre nunca vai encontrar comigo no meu serviço, que cada um trabalha numa área diferente. Mas cada um de nós fizemos, né, tivesse esse interesse, essa vontade de estar falando com as pessoas que estão próximas de nós. Às vezes a pessoa que está num ramo totalmente diferente do outro, aí às vezes a pessoa não vai encontrar comigo, mas encontra com outro irmão. Então cada um de nós, onde que nós estivermos, tiver esse desejo, né, de estar falando, né, da importância da salvação, falar que nós mostrar para eles que nós já temos essa certeza da salvação, porque nós já alcançamos, né, nós já cremos, já aceitamos Cristo como Salvador. Aí nós temos a certeza, podemos estar lendo para esse versículo: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E nós podemos estar falando esse versículo para a pessoa que estiver ao nosso lado, fala com ele: nós já fizemos essa decisão, nós já fizemos como esse versículo, nós já ouvimos, nós já cremos, e agora nós já temos essa certeza da salvação, então nós não vamos entrar mais em condenação. É um versículo pequeno, podemos falar com as pessoas, e se ela entender, já é uma coisa muito maravilhosa, né? A pessoa pode estar entendendo e aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida. E nós possamos estar cada dia, né, buscando viver uma vida diante de Deus, né, e testemunhando para as pessoas que estão à nossa volta, e que nós possamos ter mais essa vontade, nesse desejo de estar evangelizando, falando de Deus para as pessoas que estão à nossa volta, onde quer que nós estivermos, que nós devemos estar sempre pensando nisso. Onde que eu estou, outro irmão às vezes não vai estar nessa localidade nunca. Às vezes eu vou por causa de um parente meu que mora lá em São Paulo, e o irmão tem um parente que mora lá no norte de Minas. Às vezes um nunca vai encontrar com o outro, mas nós temos essa responsabilidade de falar no lugar que a gente está. Nós possamos estar colocando isso, nesse desejo no nosso coração, de estar cada dia fazendo isso, estar aproveitando onde que nós estivemos para estar falando, né, da importância da salvação para as pessoas que estão próximas de nós, seja parente, amigo, ou um estranho mesmo que parou para conversar alguns minutos com a gente, mas que nós possamos estar com esse desejo, né, de estar falando do Senhor Jesus Cristo para essa pessoa. Aqui no versículo 6 também, aqui de que nós já lemos aqui do texto principal aqui de Isaías, como diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, que nós possamos estar também buscando falar do Senhor Jesus Cristo também, enquanto nós podemos também, para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus como Salvador, possam estar também tendo essa opção de buscar enquanto pode achar. Às vezes a pessoa não está buscando, porque às vezes já não tem nem onde procurar. Mas se nós chegarmos para falar para a pessoa, nós vai ser uma luz na vida dessa pessoa, que está mostrando ela o caminho. Então, depois que ela ler, entender e compreender a força da salvação, então essa pessoa pode fazer essa decisão, como está dizendo aqui, invocar enquanto é tempo oportuno. Então, essa pessoa que ouvir a palavra de Deus, entendeu e aceitá-lo como Salvador, ela pode estar invocando enquanto é tempo oportuno, que o Senhor está pronto aqui para perdoar, como diz o versículo 7, né? Porque grandioso é em perdoar. Deus está pronto a perdoar, está de braços abertos, querendo salvar todo o pecador que ainda não rendeu os pés dele. Mas nós devemos estar preocupando em falar de Deus para as pessoas, que às vezes Deus deixou, como ele não tem o tempo certo de voltar, ele deixou nós esse intuito, né, esse incumbido de falar isso para as pessoas que ainda não conheceram. Às vezes está só esperando, né, nós falarmos para mais um ou mais dois. Às vezes tem uma pessoa ainda que nunca ouviu falar da palavra de Deus, como nós já vimos exemplo lá do norte de Minas, que a pessoa falou que nunca tinha ouvido. Às vezes tem mais pessoas também nessa situação que nunca ouviu falar da palavra de Deus, e às vezes está faltando só um de nós, que às vezes encontrar essa pessoa em algum lugar inesperadamente e comentar com ela, e ela falar: eu nunca ouvi isso também, igual a outra falou, e a gente esclarecer, mostrar, explicar dentro do possível que a pessoa possa estar entendendo, e essa pessoa também aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, né? Seria uma maravilha nós falar com essa pessoa fosse a última pessoa que nunca tivesse ouvido falar da palavra de Deus, nós falamos com essa pessoa, ela entendesse, aceitasse, se o Senhor Jesus Cristo voltasse em seguida. Já imaginou isso? Então nós devemos estar tendo esse desejo de fazer isso.
Então, isso é a mensagem que eu tinha nessa noite. Que Deus possa te abençoar, né? As palavras de Deus no nosso coração.